Oi, gente! Estamos nos estúdios RVL começando mais um episódio do Prosa de Gestão, o nosso podcast com aquela Pegada pegada de de uai. uai. E dando continuidade à nossa série de mulheres empreendedoras, hoje a gente está tendo a felicidade de receber a nossa última convidada, a Ana Fortunato. Ana é empresária, proprietária da Preciosa Detalhes, mãe, esposa, dona de casa, uma mulher preciosa e gente como a gente. Ana, muito bem-vinda ao Prosa. É um prazer te receber aqui. Muito obrigada, gente. Eu que agradeço o convite. Bom, Ana, ó, eu já vou começar dizendo para você se sentir em casa, que essa casa aqui é nossa, tá? Obrigada. Seja muito bem-vinda, é um prazer te ter aqui. Eu tenho certeza absoluta que a gente vai aprender muito com você também nessa história de sucesso aí da Preciosa. Bora pra prosa? Bora pra pausa. Então vamos lá. Ana, pra gente começar, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória profissional. Como que você começou? A gente começou a querer empreender, foi na faculdade, que a gente começou a ver formas para juntar dinheiro para o casamento. E a gente ficou noivo em 2012 e casaram em 2014. Então nós tínhamos 2 anos nesse processo. E aí, nesses 2 anos, a gente queria ter dinheiro para comprar um apartamento e casar. E aí a gente se descobriu no empreendedorismo assim, porque a gente começou a vender coisas para o casamento. A gente vendia bala, sanduíche, tudo que viesse às nossas mãos a gente estava vendendo. E a gente se descobriu nas vendas. E aí, quando a gente parava no final do mês e percebia que a gente ganhava mais do que os 2 salários juntos, vendendo em 15 minutos de intervalo, Gente, que interessante. a gente falou: pera, a gente leva jeito para vendas. Então, acho que a gente deve pensar nisso. Então, a gente continuou no CLT normal. O propósito era juntar dinheiro pro casamento, então a gente continuou vendendo informal, assim, né? Sim, Ana, que interessante essa história, inclusive, né? E você e seu esposo se conheceram na faculdade? Como é que foi o Não. início de vocês? A gente namora desde os... Eu tinha 15, ele tinha 16. Nós éramos vizinhos no interior. Sim. Então a gente cresceu muito juntos, né? Mas quando a gente conseguiu bolsa, que a gente olhou assim: você conseguiu bolsa aonde? Aí ele: na faculdade tal. Eu também. Qual curso? Porque a gente tentou vários cursos diferentes, mas um foi o mesmo, que aí foi administração. Aí ele: administração. Eu também. Qual sua sala? Também! E a gente conseguiu bolsa na mesma sala, mesmo curso, mesma faculdade. Que coincidência. E começaram a É, empreender juntos, isso. juntos ali. Que coincidência, né? É. Lembra daquela música? Nossos destinos foram traçados na maternidade. Não, na Eu acho que maternidade. já estava traçado. Já. Desde sempre, Verdade. desde sempre. Então, aí nesse processo vocês começam a empreender, você citou que ainda tinha um processo no CLT. Sim. Quando vem a virada de chave, Ana, a mudança mesmo do CLT para a abertura da Preciosa? Então, depois do casamento, de ter percebido essa aptidão por vendas, que a gente percebeu, depois de casado, eu falei: Wesley, meu marido, as pessoas estão perguntando muito detalhes sobre o nosso casamento, sabe? Onde a gente comprou isso? Onde a gente conseguiu isso? Então, eu tô vendo demanda, porque onde tem muita pergunta, então Tem então uma escassez tem no uma mercado. escassez, exatamente. Aí eu falei: estão perguntando muito. Acho que eu vou arriscar. Acho que eu vou largar o emprego. Na época eu trabalhava na Fiat, o salário era muito bom pra mim, né? Sim. Os benefícios, então Sim. eu falei: vou arriscar. Você estava numa grande empresa, né? Se a Sim. gente for analisar, a Robustez da Fiat é uma empresa Depois de considerável. formada, né? Exatamente, uma empresa importante. Sim, então eu tava, assim, os benefícios, eu até ganhava um pouco mais que ele, então tirar essa segurança deixou ele um pouco apreensivo. Falou: mas vai, tenta, sabe? Ele te apoiou na decisão. Ele falou: vai, tenta, eu vou segurar as pontas, apesar de precisar, né? Do valor precisar. Falou: vai. Então a gente fez o seguinte: pegamos o cartão de crédito e compramos no cartão de crédito e falamos assim: nós temos 30 dias para vender essa mercadoria, porque é o dia de vencer a fatura. E foi dito e feito. Em 30 dias eu tinha que vender aquilo
como eu tinha que vender. Se eu fizesse promoção, não importa, eu tinha que vender porque eu tinha fatura. E foi assim, eu tenho os históricos que a gente faz no Excel, Sim. de 2014, aí o primeiro mês R$ 400, 700 mil. O gráfico, ele é incrível. Ele vai subindo devagarzinho, Com com constância. constância e é paciência. É lógico que eu não cheguei de cara no salário que eu ganhava, mas foi uma escolha. Construção, É, né? Foi uma construção. Ô, Ana, eu queria te perguntar, vocês já, porque hoje vocês trabalham com lembrancinhas para casamento e gravatas, não é isso? isso. Vocês já começaram com isso ou tinham outro portfólio de produtos e vocês foram adaptando ao longo do tempo? Então, os dois, né? A gente começou com gravataria e lembranças para casamento porque foi a demanda, assim, que Que as vocês pessoas... perceberam lá no início. Isso, e outra, em Belo Horizonte, quando eu casei, eu queria gravatas de boa qualidade em quantidades iguais. Então, para mim, eu tive que procurar um pouco ali na Renner, um pouco ali na Riachuelo. E lá só tem poucos. Mas eu queria boa, eu não queria dar qualquer gravata para as Uhum, pessoas assim, não uhum. queria pegar em camelô, eu queria presentear uma gravata boa. Então eu tive que pegar nessas lojas de conveniências, Uhum. poucas em poucas até completar as minhas 20. Teve que ir garimpando, né? Sim, e aí eu falei, meu Deus, não pode. Tem que ter uma empresa pensando na noiva que ela tenha gravatas iguais de boa qualidade para ela presentear. Então eu falei, não, já comecei com a gravataria. E aí os presentes, igual a almofada 3D também, a maioria dos presentes eu criei pro meu, e aí as pessoas se interessaram, eu vendi também. Que aí eu percebi o interesse e falei, então vou virar esse hobby de vendas em trabalho. Uhum. Que aí não fica tão pesado a vida, porque a vida já é difícil. É verdade, é verdade. E a gente costuma falar isso aqui do Prosa, que quando você se encontra trabalhando, você começa a fazer com prazer. Existe a Sim, dificuldade, os desafios, a gente sabe que não é fácil a rotina, mas quando você faz uma coisa que você gosta, é impressionante como você consegue administrar aquilo ali com mais leveza, com sim. mais fluidez. Então, é muito disso que você está sinalizando. É aquela questão do sonho que a gente sempre fala aqui, né, Nai? Isso, Você isso. sabe que você vai passar por dificuldades, mas você tá lutando pelo seu sonho. Acho que isso é ainda mais motivador, né? É Verdade. Ô, Ana, e eu tô achando muito interessante o que você está citando sobre a sua história, a sua trajetória profissional, porque vem um feeling ali de vendas, porque você se atentou ao mercado, às Uhum. necessidades, mas eu acho que também tem uma construção daquilo que você nasceu para fazer, né? Sim, é. Além de eu ter percebido essa aptidão por vendas, ao longo desse processo na Preciosa, a gente entendeu o nosso propósito. Na verdade, eu e o Wesley, a gente, depois que a gente casou, bem antes, a gente fez curso de noivos. Aí depois que casamos, nós fizemos casados para sempre. E depois fizemos curso de noivos de novo. E a gente entendeu o nosso propósito, por que que a gente escolheu o casamento. Além da demanda da procura das pessoas de algo do nosso casamento que elas gostaram, Uhum. tem também o detalhe do nosso propósito, que é o casamento. Quando a gente vê famílias se formando também, famílias juntando no mesmo propósito, a gente já começa a ficar feliz, a ficar, nossa, eu tô fazendo parte de um sonho também, de uma construção de uma família. Então, esse período pra gente de crescimento na Preciosa, a gente deu uma percebida e falou assim, não, não é só vendas. A gente entende que É tem um pouco, sonho, é sonho. e aí, com esses cursos que a gente fez de casados, de noivos, viramos professores, viramos líderes de. Nós fizemos já cinco vezes, 5 turmas de casados para sempre. Então a gente percebeu o propósito ali do casamento e por que que a gente. Que talvez Deus me mostrou e falou assim: investe nisso. É o seu mercado também, É, né? é porque a gente gosta mesmo Que desse negócio bom. de Não, família. é muito bonito você falar da família, porque a gente tem uma cultura hoje vou casar, se não der certo eu separo, É, né? E assim como nos negócios,
os relacionamentos também passam por dificuldades, Sim, né? com E eu certeza. achei muito bonito você falar disso, desse chamado. Acho que é um chamado também de Sim, Deus, sabe? De colocar vocês num negócio voltado para casamento e ter esse chamado ali também para cuidar de famílias. sim. Não, Bom, até desculpa, até eu. no atendimento na loja, quando o casal vai, a gente fez tanto noivos quanto casados. E quando o casal vai e cada um tem o seu jeito de compra, né? E às vezes eles querem, um quer rosa, o outro quer verde, e ali no atendimento a gente já quer dar um conselho, tipo assim, vamos chegar num acordo, vamos ali no atendimento a gente já quer fazer um pouco do que a gente. Já mistura um pouco as duas coisas, É, né? aí a gente, não, eu não posso entrar, eu preciso que a pessoa dê liberdade. Mas indo pelas beiradas, a gente fala assim, que tal se a gente colocasse os dois tons, né, que seja, se combinar as cores, que tal se a gente usar um tom neutro já para não dar briga? E a gente tenta mostrar os dois para eles chegarem num acordo ali, porque lá na frente isso vai dar um choque. Conflito. E aí um pouco desse curso que a gente fez sobre noivos, a gente acaba inserindo no nosso negócio, porque é um interligado no outro. É, Com certeza. e não tem como realmente separar, né? É, Vocês estão no ramo de casamento, automaticamente gostam de falar sobre isso. somos casados, Exatamente. E uma pergunta que eu vou te fazer: vocês são sócios hoje? somos. E como que é a rotina de para administrar mesmo a empresa e o casamento? Como que você Estando e o juntos o tempo todo, né? exatamente, como É, você e o Wesley se adaptaram a essa rotina? então, depois que começamos a empreender, que eu falei, vou largar, eu fiquei um período sozinha. Que aí ele ficou trabalhando e aí ele percebeu que a demanda estava muito grande e que ele não estava dando conta. E aí ele percebeu, bom, eu acho que se a gente trabalhar junto igual na faculdade, a tendência de melhorar e crescer vai ser. Então ele largou e foi comigo. Mas a gente sempre deixou tudo muito separado, sabe? Por exemplo, ele cuida das finanças e das compras. Eu não interfiro. As decisões dele nas compras e nas finanças é dele. É lógico que eu dou uma sugestão quando ele pede minha opinião, e aí eu fico no marketing, no atendimento. Então, por exemplo, a gente percebeu as nossas aptidões. Ele não tem paciência, às vezes, de ficar lá entendendo cores, as opções de rosas, as opções de azuis. Ele é muito direto. Você quer azul? É esse azul aqui. Ele não tem. Ele tem com números. Então, o que a gente faz? Separa As as demandas de demandas. cada um, respeitas e deu 18 horas em casa. A gente tenta não falar de trabalho, assim, é difícil, mas a gente acaba esbarrando a gente. Vamos falar disso amanhã, porque se a gente não separar, sabe, as informações, a gente só fala disso, sabe? Eu Vocês acho que a maior vivem dificuldade, né, quando a gente empreende com o nosso companheiro ou companheira, enfim, é separar o momento de Assim, estar em família. E aí, por exemplo, tem uma decisão muito difícil para ser tomada na empresa, acaba gerando uma rusga, ter a maturidade de não levar essa rusga para dentro do casamento, né, é, para dentro do relacionamento. isso, e foi o que você sinalizou. A partir do momento que vocês dois sabem, estão direcionados, né, às aptidões de vocês dentro do negócio, uhum, fica até mais fácil administrar e conduzir, sugerir, ser ponto de apoio mesmo um para o outro, né? uhum, Muito bacana isso. E eu espero que vocês, inclusive, né, continuem aí com essa sociedade, parceria, com o casamento de vocês e que vocês uhum. continuem construindo muitos frutos. Obrigada. Bom, e já que a gente tá falando de casamento, eu sei que você é mãe. Sim. E até foi mãe até mais recente do que a gente, né? Como que foi para você lidar com a maternidade e com os negócios? Porque eu sei que o seu negócio já tá num patamar mais elevado. Uhum. E como que foi, assim, passar por esse período? Ainda tá passando, né? Mas Passando, que a é. maternidade, eu e a Nay, a gente tava comentando sobre isso hoje, né, Nay? Que à medida que o filho vai crescendo, vai dependendo um pouquinho menos, mas é pra vida inteira, né? Não tem jeito, né? É o tempo todo. Mas ele estabeleceu, o filho, assim, estabeleceu muitas prioridades na minha vida, sabe? Eu gosto do que eu faço, eu gosto de vender, eu gosto do mercado de casamento, mas ele me colocou, assim, no meu lugarzinho de falar assim: olha um pouco pra você.
Vamos dar atenção no que realmente importa, porque quando a gente empreende, igual a Preciosa, foi um filho, né? Uhum. Ela cresceu igual um bebezinho, precisou de mim, de atenção, de cuidados, assim, a gente faz tudo no início. Então, para mim desapegar quando eu fiquei grávida foi difícil. Tanto que eu trabalhei até os 9 meses mesmo. Mas quando nasceu, eu precisei recuar. E essa parte de recuar, eu tenho aprendido até hoje. A dar devidas. O que é importante mesmo, né? Uhum. Eu tô ali para exercer meu papel de empreendedora, mas o mais importante é ser mãe. Então, esse equilíbrio eu ainda estou aprendendo. Haja terapia, haja Isso. conversas, né? É Aceitação. aceitação, que o meu tempo não é o mesmo. Uhum. Mas no início foi bem difícil, porque eu queria estar ali gerando conteúdo. Não, as pessoas precisam me ver. Mas um dia eu fui num café e o pessoal falou comigo, numa conversa assim, num bate-papo, eles falaram comigo assim: seja verdadeira com a sua audiência, fale com eles o que você sente. Eu quero estar aqui, mas eu também quero ser mãe. Então, assim, algumas coisas que eu fazia que eu não faço mais, eu atendia aos domingos, eu estava ali disponível no direct o tempo todo. A chegada da maternidade me deu limite, sabe? Uhum. Sobre o horário comercial, sobre o final de semana é a minha família, não é o trabalho. Eu preciso ganhar dinheiro, todo mundo precisa. Mas ele vai passar, ele não vai ser bebê de novo, sabe? Isso. Cara, posso fazer um comentário? Pode, por favor. Você falou dessa parte do ele não vai ser bebê de novo. E isso me toca de algumas formas, sabe? Eu passei por uma depressão pós-parto. Foi um período muito difícil, mas eu acho que até por causa dessa dificuldade de entender que eu precisava priorizar naquele momento a minha filha. Isso foi um desafio muito grande para mim. Eu demorei muito a entender isso, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de trabalhar. A Nai sabe, se ela me ligar às 10 horas da noite e falar, vamos reunir, vamos conversar, vamos. Aí eu, Tiago, espera aí, cuida da Lara que eu vou lhe reunir. E para mim essa virada de chave demorou muito a acontecer, sabe? E por muito tempo eu me culpei por isso, porque eu não me lembro da Lara pequenininha, bebezinha, até 1 ano de idade, assim. E aí, com 1 ano de idade, com a ajuda de muita terapia, eu fui entendendo que eu precisava priorizar outras coisas. E naquele momento era a vida dela, porque senão ela ia crescer e eu não ia ter curtido a vida da minha filha comigo. Sabe? É Exatamente. isso. E eu compartilho dessa sua experiência porque eu tenho vivido isso. Eu vim assim. Eu sempre fui muito acelerada em relação a os meus desejos profissionais, ao estudo. Então, dos 20 aos 30 anos, eu me dediquei realmente a estudar, formação, trabalho. E eu tinha eu tinha um desejo de estar num determinado lugar, né? É sonho, né? Eu quero Uma chegar até ali, meta, uma né? meta. Eu quero chegar até ali e trabalhei para isso. E, inclusive, eu me orgulho muito dessa fase. E nessa época, eu falava que eu não queria ser mãe. Inclusive, algumas pessoas acham que o Bento veio para o Acidente. Não foi, a gente planejou o Bento. E porque, como eu comentava muito e as pessoas me viam muito envolvidas no trabalho, a maternidade estava muito distante de mim. E quando a Luzinha chegou, quando lá em casa, né, o André e eu, a gente começou a falar em filho, no entanto, a gente não contou para ninguém que a gente estava tentando, a gente deixou acontecer. E o Bento acabou vindo. E o Bento me trouxe limite. É isso. O Bento começou a me fazer entender que dá para conquistar sem você se desgastar. E eu gosto de falar muito desse período da minha vida porque eu cheguei onde eu queria chegar, mas quando eu cheguei muito cansada. Sabe, todo o gás que eu tinha que ter, eu já tinha perdido ali naquele esforço de achar que eu não podia parar, que eu tinha que me entregar 100%, que eu deveria estar envolvida em todos os projetos de trabalho. Na semana passada, eu encontrei com uma colega que trabalhou comigo
E aí a gente estava conversando sobre trabalho e ela me falou uma frase que me marcou, assim, ela, Nai, a gente sabe que você não fala não para tantas coisas. E eu falei assim, a Nai lá, que ainda existe, sabe? A referência que as Que essa pessoas... pessoa tinha. Exatamente, a referência que as pessoas ainda têm. Eu ainda não costumo falar não para muitas coisas, mas hoje eu costumo Você tem priorizar. diminuído o ritmo. Exatamente, e eu costumo priorizar. Então, que bacana compartilhar isso com você também. Sim. A maternidade ensina a gente de várias formas, várias. Isso. Uma é amar sem nada em troca, e outra é o limite. E eu acho que quando eles chegam é para dar um estalo na gente e falar assim: você tá fazendo bem, mas você só tá se entregando demais, vai um pouco devagar, sabe? Construa com calma, né? Sim, Curtindo. Sabe o que que eu sinto falta dessa época que eu estava muito entregue a algumas demandas? Que apesar de estar entregue, eu não curtia. exatamente. Sabe, eu não tinha aquele prazer de entender assim, tive uma conquista, eu já estava pensando na Na próxima, né? próxima, sabe? Então eu acho que é Curtir, isso mesmo, curtir, né? Caminhar com calma. verdade. Esse negócio de curtir as conquistas tem uma. Eu já sou mais ligada nisso, assim, sabe? Pra mim, qualquer coisinha é motivo de festa. Assim, A Nai me conhece, ela sabe disso. Tanto é que a gente teve um episódio super marcante, né, Nai? Que na estreia do Prós eu liguei, era uma segunda-feira. E aí a gente até brinca com isso, fica rindo nos bastidores que eu liguei pra Nai e falei, vamos fazer um churrasco, cara. E eu sou muito. Que energia! Aham. Só que eu aprendi isso com o tempo, sabe? De entender que eu precisava comemorar cada uma das minhas conquistas porque elas são valiosas. Por menores que sejam, fazem parte do processo que eu tô passando. Então, isso foi um aprendizado também, sabe? De valorizar ali cada mínimo passinho até chegar na minha meta, na maior meta, digamos assim. é isso, devagar e sempre, né? Isso Constância, mesmo. constância. Ana, vamos falar de redes sociais? Vamos. Porque o Instagram da Preciosa é super bem trabalhado, A né? gente quer Obrigada. elogiar, nós É lindo, comentamos, né, comentamos. Liz, Muito antes. obrigada. Nossa, é lindo, de verdade. Obrigada. E eu sou super ligada, assim, no visual, né? Porque a gente já cansou de falar isso aqui, mas eu vou falar de novo. Eu amo rede social. Então, assim, eu tô super ligada em YouTube, eu tô super ligada no TikTok, no Instagram, tudo. Eu amo redes sociais. Não sou muito de ficar aparecendo assim, não, mas eu tô sempre ligada nas novidades, No que tá gosto muito de acontecendo. fotografia. E aí, enfim, como a Nay já falou, a gente elogiou mesmo, porque é muito bonito o Instagram de Obrigada. vocês. E aí eu queria saber de você, né? Você já falou que foi uma construção, né? Primeiro vocês viram uma oportunidade de negócio no ambiente em que vocês estavam, Uhum. começaram a se dedicar para a venda, depois, né, tomaram a decisão de fato constituir a Preciosa. E as redes sociais vieram depois, desde o começo você sempre teve essa sacada, foi sozinha, teve a ajuda de alguém. Como que foi essa construção ali da marca no digital? Então, a Preciosa começou no digital, né? Era em casa. Em 2014, a gente começou com o Facebook e o Instagram. Basicamente isso, não tinha site. E vendia pelo WhatsApp. Depois fomos para um site bem básico, bem simples, para começar a vender melhor. E aí, a gente começou no online e foi até 2018. 2018, quando o Wesley deu uma entrada na Mais efetiva, né, Preciosa, Preciosa? ele falou, acho que a gente deveria ir para um espaço, crescer. E eu falei com ele, não, você tá doido? Tá dando certo aqui. A gente vende aqui em casa, a gente consegue administrar nossas saídas, nossas viagens, a gente faz tudo online. Ele, não, acho que a gente precisa dar um passo de fé, um passo de, né? Aí fomos ver lojas e aí foi aí que em 2018 nós abrimos a loja física, aí que deu um boom, assim. Mas começou nas redes sociais, com o celular mesmo. E quem trabalha as redes de vocês? São vocês dois ou vocês têm alguém hoje que está disponível? Você? Por isso que eu piro entre a maternidade e o Instagram, porque eu quero estar ali. Eu gosto de estar ali à frente das pessoas me verem, o bastidor, eu gosto de estar ali no tete a tete com as noivas, até para elas terem mais confiança. Então eu tiro foto, por isso que acaba. Meu celular tem 20 mil fotos, não sei os seus. Meu Deus!
20 Não. mil fotos e entre bebês, dentes, fraldas e mil gravatas, muitas cores de gravatas. E eu não desapego delas, porque eu fico, gente, essa gravata, essa coleção pode voltar. E são vários ângulos, então assim, eu cuido das redes sociais eu mesmo. Quando eu tava de licença, as meninas que trabalham comigo, que eu tenho uma equipe muito bacana, graças a Deus, cuidaram pra mim das redes sociais, postaram, apareciam pra estar ali na conexão, porque noiva, não só noiva, mulher pra mulher, né? De estar ali perto, de papear, então as meninas cuidaram pra mim. Então a rede social é importantíssimo, mas a loja física também é, porque o pessoalmente é Esse melhor, é um contato mineiro, próximo, né? né? E a gente É, gosta, não tem jeito, né? eu A gente gosto do gosta de mineiro. prosear. É, a gente gosta de prosear, a gente gosta de estar perto. Não, É, não tem jeito não de fugir tem jeito. disso, não tem. E o mineiro é diferenciado, né? Vocês já repararam, o mineiro é Somos. diferenciado. É uma verdade. Ô, Ana, e o mercado de, assim, curiosidade agora, o mercado de casamento, ele se atualiza muito rápido, assim como Sim. outras coisas que a gente vê, assim, de forma geral? Sim, por exemplo, a Pantone lança uma cor todo ano. Então, às vezes, eu tenho um estoque de Marsala e a Pantone vai e lança um verde. Então, a gente tem que ir o tempo todo, assim, adaptando as cores, tecidos, tendências. Ou É, seja, estudo constante também. constante, é. Mais uma coisa para Evolução. você fazer. É. Mas é aprendizado, até bom, assim, que a gente não fique estagnado. Estagnado. Ô, Ana, e curiosidade também. 2018 vocês abrem a loja física. Isso, E aí você entende que ali é o marco da Preciosa. Qual que sim. foi, assim, a percepção que vocês tiveram dessa virada, essa proximidade com o público na loja física? Você fala que tem uma equipe, então a empresa ela ganha robustez, inclusive. Sim. Quais são os marcos da chegada da loja física para a Preciosa? 2018 virou a chave completamente. 2018 foi tipo assim, agora sim a Preciosa existe. Se for contar, vamos contar nem 2014, vamos falar 2018. Uhum. Porque foi assim, tudo de Deus, assim, nada do que aconteceu, nada você fala assim, como? Porque é muito impossível as coisas terem acontecido, sabe? A gente montou a loja, né, marcenaria, e eu lembro que na época a gente tinha, no máximo de dinheiro, uns 30 mil. Um máximo que a gente juntou muito tempo. Nossa, juntar esses 30 mil, meu Deus, Foi uma foram luta. anos. Eu acho. Não, na verdade, esses 30 mil foi um pouco de acerto do serviço do Wesley, mais o tanto que a gente juntou. Foi uma luta esse dia. E a gente tinha 30 mil para abrir a loja. Mercadoria, mobiliário, tudo. Tudo que uma Estruturação. loja física precisa, a gente tinha 30 mil. Uhum. E, gente, sério, 30 mil não dava. Não Não dá. dá, a gente sabe. É. E aí é tão de Deus assim os detalhes que a marcenaria da loja, não sei se você conhece, tudo assim, a gente comprou, o rapaz foi e falou assim, vou cobrar de vocês R$ 700. É inacreditável. Ele cobrou R$ 700 para fazer a loja inteira. E a loja é cheia de marcenaria. Então aí você já vê que não era. Tinha que ser. Tinha que ser. E aí depois de montar a loja, de montar, fazer tudo bonitinho, aí sim virou uma empresa. Por que virou a chave? Porque saiu da minha casa, saiu do amadorismo, saiu do improviso, do sem horário, sabe? Às vezes tinha cliente que queria ir na nossa casa às 11 horas da noite, então botou limite de novo, Uhum. sabe? Então, E aí 2018, preserva também a intimidade de vocês, né? E sim, constitui de fato uma empresa. o estoque, tudo muito mais organizado, profissional. A nossa imagem mudou. Então, 2018 foi a abertura da loja foi para um ponto físico profissional, um amadurecimento nosso também. Um divisor de águas. E eu acompanho a Preciosa. Eu vou contar um pouquinho da minha história com a Preciosa. Inclusive, eu até comentei com a Ana, porque ela fez meu casamento em 2016. Verdade. E aí, recebê-la aqui, inclusive, tem
essa questão do afeto, né? Porque a gente volta, inclusive, num marco importante nas nossas vidas. Nossa vida. E eu sei que nesse período, acompanhando a Preciosa, eu sei que vocês passaram, inclusive, por uma reestruturação de marca. Vocês tinham uma imagem, hoje a imagem está totalmente diferente. Sim. Eu acho mais madura, inclusive, mais próxima. Maternidade. Olha a maternidade aí de novo, É isso, mais ensinando. próxima ao seu público. A gente já elogiou, quero elogiar de novo, que realmente Yeah. a marca é muito bem estruturada. E foi nesse período também de transição que vocês olharam para a marca, perceberam que precisavam mudar. E quais foram as estratégias também que vocês usaram para a Preciosa estar onde ela está hoje? Preciosa cresceu junto com a gente, né? Por isso que ela foi considerada, é considerada um filho. Foi essa mudança mesmo de visão, de patamar. As estratégias nossas foi sempre melhorar. Eu lembro que quando eu era lá em casa, as gravatas eram posicionadas na cama, assim, ó. Eu tinha atendido em 2016, não, aí não era mais a cama, não. Era uma cama que eu colocava as gravatas. Então, quando chegava gente, a gente tirava as gravatas para poder dormir na cama. Então, quando o Wesley falou assim, nós vamos doar essa cama. Eu falei, não, assim vende. Você tá doido? Assim vende ele. Não, vamos tirar essa cama. Ele foi lá e comprou aquela arara. E aí, depois da arara, eu falei, nossa, ficou bem melhor, Wesley, você arrasou. E aí passou um tempo ele, vamos construir um móvel, um planejado no quarto, era no quarto de solteira. Eu, não, tá dando certo a arara. Aí ele, vamos melhorar. E foi degrau, sabe? As estratégias, o Wesley, ele entrou na Preciosa, ele só agregou. Ele, na verdade, a gente entra num comodismo assim dá certo. Ele entrou abrindo os meus olhos falando assim, tenta, você tem potencial. E é assim até hoje. Ele é visionário, né? Tudo que eu falo assim, ah, será que vai dar certo? Ele, vamos fazer, vamos fazer. Que bom. A última loucura que a gente fez, né? Vou falar loucura, foi caixas, né? Vamos fazer caixas. Aí eu, tem certeza? A gente já vende 100 caixas. Ele, vão. Falei, Wesley, nós vamos gastar 20 mil em caixas? Vão. Investiram. Vão. E ele acreditou, ele é o financeiro, né? Tá. Ele desembolsou, pagou. E hoje tá sendo sucesso aí. Ele tá vendo? Você tem que acreditar nas suas criações. Mas eu mesma me saboto. Mas o bom de empreender em casal é isso. É aquele versículo mesmo, é um levantando o outro. Isso. E aí vamos As até falhas. voltar. A gente comentou sobre isso, você trouxe para o casamento, mas no episódio anterior a gente falou sobre a importância de termos parceiros mesmo, Sim, né? Que nos apoiam, que nos ajudam, que estão ali, inclusive, para equilibrar, para trazer uma visão diferente daquilo que você acredita que é verdade. Porque, é igual você tá falando, às vezes a gente se sabota porque tá tão enraizado na gente que a gente acredita que aquilo ali é uma verdade e que se sair daquele plano vai dar vai errado. dar errado, né? Então, ressaltar isso de novo, a importância da parceria, a importância da sociedade, ressaltar também a importância da sua parceria, Aí. da nossa sociedade, da nossa vida. E levando para um contexto de casamento também, né? Não só de parceria, amizade, enfim. Sim. Eu até comentei no primeiro episódio, né, Nai? Quando eu decidi abrir a The Queen, que era a minha loja de semijoias, né? Que o Thiago, meu esposo, foi, assim, fundamental. E eu acho que dentro de um casamento, esse respeito mútuo, esse apoio mútuo é fundamental para o Fundamental. sucesso também do casamento, sabe? Fundamental. E aí, no primeiro episódio, eu comentei que quando eu abri a The Queen, o Thiago virou e falou assim: não, vai, cara, vai dar certo, eu confio em você. E às vezes as nossas crenças limitantes não nos deixam acreditar tanto nos nossos sonhos. Verdade. E quem tá do lado enxerga tanto potencial Verdade, em na nós gente. que nos impulsiona Impulsiona. a realizar, sabe? Verdade. E o Wesley é essa pessoa na sua vida, né? É o seu gazinho ali pra continuar Thiago indo, no né? meu. O André no meu. Ah, vamos falar de amor também. Coloca os coraçõezinhos aí na tela edição. Um beijo, meu Ai. amor. Obrigada por tudo. Vamos aproveitar. É. Ana, e aí, a gente chegando agora, né, Liz, no finalzinho do podcast, essa prosa tão boa, tão bom te receber aqui, conhecer um pouquinho mais de você e da Preciosa. Me conta quais são os próximos planos aí para o futuro da empresa, o que que vocês esperam, como vocês vão se posicionar. Bom, a expectativa minha é sempre melhorar, né?
A gente tá sempre buscando melhorar, seja mudança de marca, embalagem. Eu trabalho muito na loja também o cheiro, que eu acho que as pessoas se sentem abraçadas. Então a gente faz planos, né? Mas na verdade, eu e o Wesley, a gente tem um hábito de antes, a gente tem vários sonhos, lógico, mas a gente tem um hábito de primeiro perguntar para Deus o que ele quer que a gente faça, porque eu não quero perder tempo, ficar dando voltas. Eu quero fazer o que ele quer para mim. Se ele falasse, Ana, você vai fechar a loja, tudo bem. E se ele falar, você vai abrir mais 15, eu falei, me dá força e vamos. Amém. Então, eu tenho vários planos de crescimento, mas eu e ele, a gente vai seguir primeiro o que Deus mandar, sabe? A gente tá em oração por um projeto, inclusive, que a gente queria fazer esse ano, mas ele ainda não respondeu. Então, é hora de esperar E entender e como vai entender. ser, né? E que bom, eu acho que Deus acho não, eu tenho certeza, corrigir inclusive esse acho, porque Deus está em tudo, Sim. é o pilar principal, quando Ele realmente nos direciona para uma coisa, porque vai dar certo, Sim. sabe? Vai dar certo aos olhos dele. E assim a gente minimiza muito menos dor, muito menos trabalho, Expectativa, né? expectativa. Porque tá tudo conforme o Nem desejo sempre a dele. gente é assim, né? A gente quer ter o controle ali, né? Ai, esse problema do ser humano, né, gente? É, A gente fala, não, Senhor, que seja feita a tua vontade, assim sim, na terra como nos céus, né? Mas no fundo, a sim, gente sempre quer ter o controle. Só que a sim, gente esquece, eu até falei no episódio anterior, que a vontade do Senhor é boa, perfeito. perfeita e agradável, né? Sempre. E quando a gente decide falar de Deus, me emociona muito, sabe? Eu amo a Deus. E a minha vida é pautada em buscá-lo cada dia mais, sabe? Então, não vou me estender muito, né? Porque esse assunto de religião, enfim, é meio polêmico. Mas escutar a voz de Deus é fundamental nas nossas vidas, sabe? Certeza. Justamente para a gente evitar frustrações. Frustrações. Porque, de novo, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Verdade. Então, se a gente abre o nosso coração para escutá-lo, a gente minimiza muitas dores, sabe? Certeza. Que vocês sigam assim e que ele esteja cada dia mais próximo de vocês dois. Amém. Dos negócios, de nós nós todos todos, aqui. né? Verdade. De vocês dois, dos planos, que ele continue cuidando de tudo, para que vocês Verdade. continuem crescendo conforme a vontade dele. Obrigada. Né? Ai, eu já quero casar de novo, gente. É uma Vamos. delícia falar de casamento. Nossa, eu amo. Eu falo com meu esposo que eu falei, ai, Thiago, eu queria casar todos os anos. Mas e as Com ele, renovações de obviamente. voto? E as renovações de De voto? voto, né? Dá pra fazer festa de novo, né? Gente, mas é Gente, engraçado. casamento é um período muito gostoso. É muito bom. É a construção Sem daquela vida juntos. saudade, né? É isso. Eu sinto muita falta também, sabe? E engraçado que as pessoas falam isso com a gente. Você vai sentir saudade, você vai sentir saudade. E fica mesmo aquela saudade gostosa, aquele saudosismo. É muito bom. É muito bom. verdade. A gente sempre vai lembrar dos detalhes. Então a gente tem que fazer que eles sejam memoráveis, né? É isso. E aí eu volto para essa questão de vocês construírem sonhos. Vocês estão no mercado de construção de sonhos, sabe? Porque falar remete a isso, aquele desejo, as dificuldades que a gente enfrentou na época, a luta que a gente. Você começou contando, né? Começou vendendo para poder casar. Então todo mundo tem uma fase ali de construção. É uma virada de chave na vida, gente, o casamento, É né? verdade. É uma virada de chave na vida. Verdade. É É uma construção de família, né? Você não vê tudo no casamento prospera quando andam juntos. Tudo. O acordo. O casamento, ele é tão de Deus que hoje em dia eles estão fazendo de tudo para não casar, né? Para não ter casamento. Então, assim, eles querem que não constituem famílias. Estão cada vez menos ter menos filhos e mais cachorros, outros nem cachorros. Então tá mudando-se muito esse novo jeito, justamente para não ter família. E isso é o principal. Isso é o degrau assim maior que a gente consegue qualquer coisa na vida juntos, né? Sim.
Bom, gente, depois dessa prosa gostosa, a gente realmente vai encerrando o prosa. A gente espera que vocês tenham gostado muito desse bate-papo com a Ana. Foi muito construtivo pra gente, né, Liz? Ana, gostei muito de receber. Você é uma Obrigada. pessoa assim, com um pouquinho que eu já vi de você aqui, você é uma pessoa realmente iluminada. Dá pra Obrigada. gente sentir a presença de Deus através das suas Obrigada. palavras. Foi uma, como eu disse, né? Falar de Deus me emociona muito. Mas ouvir você falando, sabe, foi emocionante, assim, o amor que você tem, não só por Deus, mas pelas coisas que você faz, né? Obrigada. O amor que você coloca nas entregas para os seus clientes. Foi muito legal esse Obrigada. papo. Eu te agradeço muito por ter aceito e Obrigada. estado aqui conosco. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade. É isso, e aproveita para você falar da Preciosa, onde a gente te encontra, fala das redes sociais, a porta tá aberta, aproveita que esse espaço, inclusive, é todo seu. Obrigada. Vocês me encontram na loja física, no Barro Preto, no site, me encontram nas redes sociais, me encontram na minha casa. Vocês me encontram, gente, ó, só se colocarem preciosos detalhes. Tô trabalhando no YouTube, em breve no Pinterest, porque eu quero inspirar as noivas também com algumas sugestões. Então é isso, só colocar preciosos detalhes que vocês me encontram. Gente, então vai ficar na descrição, né, Sim. Liz, do nosso vídeo também, todos os detalhes da Preciosa, os detalhes das redes sociais. Procurem pela Ana, procurem pela Preciosa. E não deixem, inclusive, aproveitando aqui agora, de seguir as redes sociais do Prosa, se inscrevam aqui no nosso canal no YouTube, compartilhem todas as informações com a gente no nosso Instagram, principalmente. A gente reforça o desejo da participação de vocês. Então, tragam ideias, tragam sugestões para o Prosa. Liz e eu, a gente está realmente muito aberta. E que bom que tivemos esse papo aqui tão gostoso. Chega ao final, inclusive, essa série de mulheres empreendedoras. Gente, É isso. Ana, uma felicidade terminar essa série Obrigada. com você. Esse mês de março, ele realmente foi muito especial. Acho que todas as mulheres que passaram por aqui contribuíram de uma forma gigantesca para nós, né, Liz, como pessoas, como profissionais. A gente espera que para vocês também. Estenda os nossos agradecimentos a vocês por compartilharem o tempo, o amadurecimento profissional, a vida. Obrigada também por acreditarem no Prosa e terem esse momento aqui conosco. Eu que agradeço. Bom, como a Nay já adiantou, estamos chegando ao fim. Vou até chegar mais perto aqui. Da minha Terminando querida essa- amiga e parceira. Terminando essa série Da melhor forma possível. E a vocês, mulheres, mães, guerreiras, profissionais, nosso agradecimento. Principalmente as nossas mães, né, Nay? Que Com são certeza. fundamentais na construção de quem somos hoje. Mas a todas as mulheres aí, não só mães, né? Mas a todas as mulheres, nós deixamos o nosso muito obrigado a vocês por toda a contribuição na sociedade, as mães aí no nosso crescimento. E é isso, vamos juntas lutando cada vez por mais respeito, por mais consideração, crescimento no mercado de trabalho É isso. e se apoiando sempre, mutuamente. Vamos juntas construir um mundo muito melhor. Obrigada por tudo, muito emocionada. Mais uma vez, quero falar de emoção porque eu acho que essa série foi assim sensacional. Super beijo, gente. Até o próximo episódio. Tchau. Até. Voltamos porque a gente foi presenteada, que a gente não podia deixar de mostrar essa belezura. Então voltamos aqui, recapitulando. Não podia deixar, gente, de trazer para vocês uma caixa da gratidão, que é uma caixa carta que a gente criou para agradecer fornecedores, agradecer qualquer pessoa que você quer ser grata. Que lindo, Que Ana. lindo, Ana. Trouxe para vocês, dentro tem um Moleskine, que dentro você pode escrever seus sonhos, seus desejos, e atrás está escrito assim: é claro que vai dar certo. Que Deus está cuidando de tudo. Amém. Que presente lindo. Aí dentro tem uma abençoado. mensagem dentro dessa caixa carta de gratidão. Vamos ler, Liz? Vamos. Gratidão por tudo que tens feito. Agradeço por todo carinho, cuidado e zelo. Agradeço pela sua presença, que transmite alegria, e por sua simpatia, que espalha por onde passa.
Com um singelo gesto de carinho e gratidão, quero retribuir um pouco de todo o bem que você tem feito e desejar que todos os sonhos do seu coração se realizem. Que você continue sendo como a planta dente de leão, que espalha o melhor de si aos ventos. Sua vida é preciosa. Gratidão por tudo. Ana, gratidão por tudo. Te Que dá. lindo. Ana. Lindo, Obrigada. lindo, lindo. E essa necessaire eu trouxe para sua mãe, pro seu pai. Ah, que lindo, gente. Pai e mãe, aqui Tem também. presente pra você. Você entrega Exatamente, para sendo, eles. sendo homenageados. Obrigada. Obrigada a por vocês. tudo. Mais uma vez, foi um prazer te ter aqui. Obrigada, gente. Bom, agora a gente vai mesmo. Um beijo!